Ora, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade ao Mais Emprego e à Cristina. Eu vou-vos falar sobre a nossa empresa adicional. É uma empresa de logística com pegada nacional. Temos capacidade de armazenagem em todas as províncias do país e fazemos distribuição inter- e intraprovincial de transportes de larga escala, transportes baldeados, e somos o maior especialista de distribuição no last mile, última milha, onde está 70% da população nacional, que são as comunidades rurais. Eu acho que é impossível falar um bocadinho do nosso setor sem antes enquadrar um pouco aquilo que são os desafios. Na minha humilde opinião, eu acho que o setor da logística é um dos mais desafiantes onde se pode trabalhar. Se não, acompanhem-me neste rápido raciocínio. Assim por alto, trabalhamos num país que é, na realidade, um continente. Okay? Trabalhamos com uma rede rodoviária cujo estado de manutenção e requalificação todos nós conhecemos, infelizmente. Trabalhamos num país onde a maior parte da população vive em zonas onde os endereços não se encontram mapeados. Trabalhamos com um parque automóvel com dezenas de anos de história em média, com tendência para avarias, com dificuldade no fornecimento de peças e expertise na manutenção mecânica. Poderia alongar-me dizendo que a rede de cobertura aérea não complementa as nossas fragilidades rodoviárias. Mas pensem só no seguinte: se nós transpusermos o mapa de Moçambique na Europa Ocidental, nós começamos em Lisboa e acabamos em Varsóvia. Ora, vejam o caminho que nós temos que percorrer. São 4 a 5 dias para percorrer 1.200 km entre dois dos principais pontos logísticos do país, Maputo e Beira. Portanto, é com esta realidade com que nós nos deparamos. No entanto, as oportunidades são imensas. Estas são as barreiras à entrada. Não precisamos de inovar tremendamente. Apenas precisamos de ser diligentes na abordagem ao cliente, na customização daquilo que são as necessidades dele e em manter uma cultura de performance altíssima, ágil, porque na logística os imprevistos são a toda a hora, e usar a tecnologia da melhor forma que pudermos. Portanto, como vos disse, pegada nacional, nós temos 3 décadas de experiência na área de logística, 10 anos em Moçambique, temos 75, está um pouco desatualizado, já são 80. O ano passado tivemos uma receita de 4,5 milhões de dólares, fizemos mais de 10 mil entregas, sendo que 80% no meio rural, servindo as comunidades rurais. É aí que está o sangue, é aí que está a riqueza, é aí que nós temos de encontrar a chave para servir aquilo que é o grosso da população nacional. Quem consegue desbloquear isso, as oportunidades são intermináveis em Moçambique. Portanto, trabalhamos muito, uma vez que chegamos ao last mile, trabalhamos muito com parceiros e ONGs. Portanto, temos uma responsabilidade acrescida pelo facto de intervirmos em situações de emergência, situações de apoio. Portanto, é algo que me apraz muito poder trabalhar nesse meio.
Portanto, estes são os canais que nós trabalhamos em todos os segmentos, do business to business, business to consumer, na distribuição intraprovincial, na distribuição interprovincial, na logística especializada, na integração com o cliente dos sistemas de informação, distribuição em cash vans com faturação em tempo real e atualização de estoques em tempo real. São 12 mil paletes de capacidade instalada que temos em Moçambique, em todas as províncias do país. Falar-vos um bocadinho do que é a nossa experiência na área dos recursos humanos e porque eu acho que este é o fator de sucesso. E que, por acreditarmos nisso, foi também o que nos levou a prontamente aceitar o convite da Emprego Mais para acolher estagiários. Nós acolhemos estagiários nas províncias de Cabo Delgado, Manica, Sofala, Tete e Zambésia, creio. Portanto, foram seis estagiários. Tivemos a oportunidade de convidar a permanecer 30% deles, pese embora um não tenha aceito por via da indisponibilidade geográfica. Portanto, acho que estes processos são fundamentais para ajudar à integração dos jovens, são uma ponte de oportunidade para os jovens. Porquê? Porque as empresas padecem de alguma inércia no momento da contratação. Sabem que precisam, mas o processo de recrutamento às vezes é fastidioso. A vida mete-se no meio, vezes que nós entrevistamos pessoas e depois não dizemos nada, não é? A entrevista corre super bem, a pessoa sai dali, o candidato está à espera de ser contratado e depois espera meses e não recebe chamada nenhuma. A maior parte das vezes não tem a ver com a vossa entrevista, tem a ver com a vida que se meteu no meio. Portanto, o que este programa permite é que nós deixemos entrar na nossa casa, a título de convidado, perfis sem custo e sem risco acrescido e que, no final, porque já experimentámos, já vivenciámos aquilo que é o valor acrescentado que eles trazem, nós, de forma alguma, queremos perdê-los. E automaticamente eles se integram. Portanto, isto vence aquela limitação de inércia que vos falava há pouco. Do lado dos estagiários, ter acesso à primeira experiência de trabalho, ter o primeiro contacto com aquilo que é a realidade profissional, o contexto profissional, o work readiness. Lembremos-nos que muitas destas pessoas vêm de comunidades carenciadas, zonas economicamente deprimidas e acabam por, nas empresas, levar uma reeducação daquilo que é o comportamento para se confinarem à cultura empresarial. Portanto, este work readiness é um papel que as empresas desempenham no tecido social. Por outro lado, o estagiário tem a oportunidade de se mostrar, que de outra forma não aconteceria. Tem a oportunidade de perceber se aquela é a área onde ele quer trabalhar, se aquela empresa se adequa ao seu perfil. Portanto, os benefícios são bidirecionais. Ok, ali a terceira fotografia de baixo apresenta os estagiários que nós contratamos nos nossos hubs. A Cristina pediu-me que me inclinasse um bocadinho na apresentação para aquilo que é a nossa abordagem na gestão de recursos humanos e porque investimos tanto tempo nela. Referi aqui alguns dos principais pontos. A cultura é fundamental. Nós nas empresas temos a oportunidade de criar um ecossistema próprio, não é?
de termos a nossa própria bolha, digamos assim. E é muito importante quem entra na nossa casa, quem fica na nossa casa e quem não pode sair da nossa casa. Portanto, esta cultura está associada a princípios de liderança extremamente vincados, de obsessão com o cliente, de elevar a barra, de ownership, de comunicação, de não deixar para os outros aquilo que eu posso fazer agora, à espera que alguém mais à frente na linha de processamento resolva. Ir ao raiz, ao fundo dos problemas. Pensar que nenhuma tarefa é pequena demais para a posição que eu ocupo na empresa. Estar disponível. Ter um outward mindset. Preocupar-me primeiro com os outros departamentos, em vez de mim. Se todos fizermos isto, as sinergias são tremendas, porque os outros facilitam-me imensamente a vida. Mas isto são aspectos contraintuitivos, ok? Têm que ser trabalhados, têm que ser semeados. E o mentoring, a formação contínua, por exemplo, qualquer colaborador nosso pode sugerir uma formação e a empresa subvenciona essa formação na sua integridade. Outro aspecto, falava-vos há pouco da pirâmide de Maslow. Tolerância zero para situações de fraude. Nós somos um banco, não de valores, não de dinheiro, mas de assets, de mercadorias. Se vocês forem hoje a um banco e para a semana vão lá para levantar o vosso cash ou querem fazer uma transferência e o dinheiro não está lá, o que é que acontece? Desaparece, esse banco desaparece. Na logística, nós achamos que a credibilidade é idêntica. É tudo o que nós temos. Portanto, a standardização, aquilo que o Dr. Vicente há pouco falava, dos processos de certificação, nós estamos a trabalhar com a Insight, temos que elevar a barra, como lhes disse, e os processos de standardização melhoram muito a comunicação. As pessoas sabem o que têm de fazer, sabem qual é o seu papel no grande esquema das coisas, sabem o que se espera delas, sabem o que acontece se falharem em alguma coisa. Os briefings e debriefings, portanto, são muito importantes. As pessoas são mais accountable quando, de forma presencial, assumem compromissos com os colegas. Aquilo que são as ideias que nascem no seio da equipa para resolver problemas, nem sempre são, às vezes, na minha opinião, poderão até ser na perspectiva de outros, mas nem sempre são ótimas. No entanto, aprendi que aquilo que nasce no seio da equipa, não sendo ótimo, tem muito mais impacto do que aquela que eu impuser, que partiu de mim e que na minha ótica era ótima. Isto tem um pouco a ver com este outward mindset que nós tentamos cultivar. Pronto, depois, por último, a tecnologia, não é? Moçambique, o desafio geográfico, os clientes precisam de saber onde estão as cargas, nós partilhamos a localização GPS via internet, nós temos câmaras com que partilhamos online com os clientes para poderem checar as operações no armazém, as suas cargas, as suas zonas. Há clientes que exigem zonas dedicadas, com acesso restrito. Portanto, alguns dos esteios daquilo que são os nossos serviços. Portanto, aqui são imagens dos nossos armazéns. Aqui estão referenciados alguns dos principais clientes, desde a banca, a marcas multinacionais, a tecnológicas, as Nações Unidas, empresas locais. Reconhecerão, a sua grande maioria, estou certo. E
era tudo o que tinha para vos transmitir. Muito obrigado